dando continuidade aos nossos estudos, agora vamos trabalhar o clima e o tempo, isso mesmo, tá? Clima e o tempo, deixa eu colocar aqui o ó, isso, clima e o tempo. No livro de geografia, então, livro de geografia em mãos, tá? Vamos colocar na página 37, que é onde está falando sobre o clima e o tempo, tá? Então, nós sabemos que no nosso mundo, nós temos aí vários tipos aí de temperaturas, né? Então, nós temos temperaturas altas, quente, mas também temos temperaturas baixas, tá? Frias. Isso vai depender do quê? Isso vai depender de onde você mora, tá bom? Isso também depende, né, de como o clima aí no lugar aonde você mora. Então, a professora até colocou aqui, ó, de fundo, algumas imagens aí referente ao nosso tempo, tá? Então, tem dia que o tempo tá quente, tem dia que está agitado, mar, tempestades, trovões, raios, tá? Tem dia que o céu está lindo, limpinho, tá? Então, existem muitas variações aí no nosso tempo. Mas vocês sabem que clima é uma coisa e tempo é outra? Parece igual, né? Mas não é. Vamos conhecer então o clima e o tempo, os seus significados? Vamos lá? Então, página 37. Na página 37, nós temos aí clima e tempo. Você sabe diferenciar tempo e clima? Será que é a mesma coisa? Muitas pessoas confundem essas duas palavras. Elas estão ligadas entre si, porém não são sinônimas. Cada um tem o seu significado. Isso mesmo. Primeiro, nós vamos conhecer o que é o tempo. Depois, nós vamos conhecer o que é o clima, tá bom? Então, aqui nós temos a palavrinha tempo e aqui nós temos uma imagem aí que a mamãe está falando para a criança. Leve o casaco, meu filho, o tempo está frio. Então, ela está se referindo a quê? Ela está referindo que o tempo está fazendo frio, não está fazendo frio? Então, ele necessita o quê? Usar o casaco, usar uma blusa de frio, tá? Por quê? Porque esfriou. Então, o tempo é um estado momentâneo da atmosfera que muda de uma hora para outra ou de um dia para o outro. De repente, o sol está quente. Olha o sol aí, ó, quente. Tchan, 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 tchan. Quando é fé, o tempo muda totalmente e começa a chover. Isso mesmo. Então, o tempo, ele muda de uma hora para outra, tá? De um dia para o outro, o tempo já muda. Ao mesmo tempo que tá sol, de repente, ó, começa a chover ou começa a fazer frio. Isso mesmo. Então, o tempo, tá? Ele é momentâneo da atmosfera. O tempo, ele muda, né, de um dia para o outro ou de uma determinada hora para outra. Igual o nosso tempo, né? Às vezes de manhã, quando a gente acorda, o nosso tempo tá friozinho. Com o passar do dia, ele vai esquentando e vai ficando quente. À tarde tá um sol quente, tá? Então, o tempo, ele é momentâneo, tá? Ele pode mudar a qualquer momento. Vamos ver no livro aí o que tem para a gente sobre o tempo, informando aí sobre o tempo, tá? Tempo
atmosférico é o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento. É com esse sentido que usamos a palavra tempo. Existem algumas palavras que caracterizam o tempo atmosférico, como calor, frio, chuva, vento, nuvens escuras e brancas. Então, todos esses itens aqui caracterizam como está o nosso tempo. Na página 38, nós temos aqui o mapa, né? Então, nós temos um mapa informando como o tempo hoje está nas capitais. Então, aqui nós temos, né, no mapa as capitais e aqui nós temos aqui os desenhinhos de como que será o tempo aí nessas capitais, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos aqui a nossa região aqui, Goiás, ó, Goiás, tá? E aqui na nossa região de Goiás, né, nós temos bem aqui em cima, né, uma imagem de nuvem com um solzinho, né? Então, essa nuvem com o solzinho aqui, parcialmente nublado. Então, em cada lugarzinho aqui da região, né, em cada estado, nós temos aqui como está o tempo, né? Então, aqui, onde tem sol, significa céu claro. O solzinho lá atrás da nuvem, parcialmente nublado. Só a nuvem, nublado. Um solzinho. E aqui nós temos a imagem, né, de nuvens, significa pancadas de chuva, só a nuvem, chuvoso, tá? Então, aqui está informando na legenda como será o tempo aqui nesses lugares. Certamente você já leu ou ouviu na televisão, em revistas, em jornais, na internet ou no rádio a descrição do tempo atmosférico em um curto período, como um mês, uma semana ou um dia. Isso se dá graças a estudos feitos por meio de observações, pesquisas e imagens de satélites. Com essas informações, é possível saber a previsão do tempo. E para fazer essa previsão do tempo, usamos alguns equipamentos, como termômetro. O termômetro indica as temperaturas máximas e mínimas em um mesmo dia ou lugar. Biruta, a biruta indica a direção dos ventos. E pluviômetro, o pluviômetro mede a quantidade de chuva. Bom, aqui nós temos a imagem, né, de um mapa e geralmente a gente vê muito nas reportagens, nos jornais aí, falando como está o tempo hoje ou como será o tempo amanhã. E eles mostram através dos mapas aí as regiões que pode chover, regiões que vai ficar de sol quente, regiões, né, que podem fazer frio, regiões, né, que vai fazer calor. Então, tudo isso é mostrado no mapa, né, através aí do nosso tempo. E quem faz essa previsão do tempo é o meteorologista. Então, ele que estuda, né, para fazer a previsão do tempo, para informar, né, as pessoas, né, se o tempo vai fazer frio, se vai chover, se vai fazer calor, certinho? Bom, e quem ajuda nessa previsão do tempo? Eles precisam estudar e precisam também de equipamentos para saber como será o tempo. Utilizando quais equipamentos? Termômetro.
Então, nós temos aqui o termômetro. Esse primeiro termômetro aqui está sendo bastante utilizado, né? Devido aí à pandemia. Então, todos os estabelecimentos têm o termômetro aí que só de encostar, não precisa nem encostar na gente, né? Chegou um pouquinho pertinho, ele já informa aí a nossa temperatura. Nós também temos esse outro termômetro aqui. E nós também temos esse outro termômetro aqui, ó. Esse termômetro aqui, marcando 34 graus, né? Geralmente a gente vê ele aí nas ruas, lá no centro, tá? Marcando a temperatura daquele momento, né? Daquela região, tá bom? Então, através dos termômetros, marca-se a temperatura, se ela está na máxima, ou se ela está na média, ou se ela está bem baixinha, tá bom? Através do termômetro, né? Os meteorologistas, né, estudam aí como que está a temperatura do tempo. Vamos ver um outro tipo aí de equipamento utilizado também para medir aí a temperatura do tempo, tá? Na verdade, não é para informar outro termômetro. Na verdade, é para informar a direção dos ventos. Então, essa imagem aí é a imagem de uma biruta. E aonde que a gente vê biruta? Quem sabe aonde que a gente vê biruta? No aeroporto, isso mesmo. Então, nós encontramos a biruta no aeroporto. E a biruta serve para quê? Serve para medir a direção dos ventos, isso mesmo. Então, ela vai informar ao piloto como que está o tempo naquele ambiente referente ao vento. Porque dependendo do vento, o piloto pode pousar naquele lugar? Não, não pode, tá? Então, dependendo do vento, ele não pode nem pousar e ele também não pode decolar. Por isso que a biruta é importante aí para informar a direção do vento naquele ambiente, naquele tempo, tá? Então, dependendo de como que está o tempo naquela região, tá? A biruta vai informar ali a velocidade do tempo nela. Então, se a biruta estiver deste modelo aqui, nesta imagem, deste modelo aqui, ó, tá vendo a setinha aqui apontando? Se ela tiver deste modelo aqui, né, o vento está fraquinho, bem fraquinho. Se ela já estiver deste modelo aqui, o vento já modificou aqui, né? Então, a medição aqui do vento já está aumentando. E se tiver desse jeito aqui, tá vendo que aqui já tá mais retinho aqui, ó. Aqui tá um pouquinho descido para baixo. Aqui já tá ficando mais retinho, tá vendo? Então, já tá mudando aqui a forma de como o vento está. Ele está ficando cada vez mais forte. E se tiver desse jeito aqui, ó, tá vendo que já mudou, ó? Essa parte branquinha aqui, ó, já ficou retinha aqui, ó. O vento tá aumentando, tá aumentando. E se ficar retinho aqui, ele tá bem forte o vento, não está? Então, ele tá bem forte aqui. Deixa eu colocar outra cor. Então, aqui está ficando bem forte o vento. Então, dependendo da forma de como está a biruta, vai informar ali ao piloto como que está a direção, indicando a direção daquele vento. Se ele está fraco, se ele está forte, tá? É através da biruta que vai informar como está o vento naquele ambiente, tá?
E o vento faz parte do quê? Faz parte do tempo, tá? Então, de acordo com o tempo, a gente vai ver como que está o vento, tá bom? Naquele tempo. Então, a biruta aí é um equipamento muito importante para os meteorologistas também, tá bom? Não só para os pilotos. Para os pilotos é de suma importância, mas os meteorologistas também utilizam a biruta aí para ver como que está o tempo, né? Se vai ventar naquela região ou não. Vamos conhecer um outro equipamento também, né? Que vai medir alguma coisa aí no tempo. Qual será esse próximo equipamento? É o pluviômetro, tá? Então, nós chamamos de pluviômetro, né? O medidor aí que mede a quantidade de chuva em determinado tempo. Então, os meteorologistas utilizam aí este equipamento para medir a quantidade de chuva em determinado tempo. Então, ali o meteorologista vai saber se naquela estação choveu chuva líquida, choveu granizo, tá bom? É de suma importância também para medir a quantidade de chuva naquele determinado tempo. Então, vocês conheceram aí os 3 equipamentos utilizados, tá? No nosso tempo. Então, além dos meteorologistas estudarem aí através das pesquisas, das imagens de satélites, das observações, eles também utilizam aí o termômetro, a biruta e o pluviômetro para fazer a previsão do tempo, para saber como que está o tempo em determinada região. Então, agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre o tempo, nós vamos conhecer sobre o clima. Agora vamos ver a diferença de tempo e clima. Então, na página 39, vamos fazer a leitura aí do que é clima. Clima, variação dos tempos ao longo dos anos. Clima é diferente de tempo. Para determinar o clima que ocorre em um lugar, como país, região, estado ou município, é necessária a observação do tempo atmosférico por vários anos, tá? Então, para eu saber como que é aquele clima naquele lugar, é necessário observar o tempo atmosférico. O clima, ele é bem mais longo do que o tempo. Vocês viram que o tempo pode mudar de um dia para o outro. O clima, não. O clima, ele varia ali de vários meses, tá? Então, o clima, ele é algo mais duradouro, tá? Naquela região. Então, quando a gente fala assim, de dezembro a fevereiro, né, vai chover. Então, a gente está se referindo ao clima daquele lugar que vai durar de dezembro a fevereiro. Então, de dezembro a fevereiro vai ter a duração daquele clima lá que naquele tempo vai chover, tá? Então, o clima, ele é mais demorado do que o tempo. O tempo muda de um dia para o outro. O clima não. O clima, ele demora aí um determinado tempo. O clima vai meses, tá? Para poder mudar de um clima para outro. Bom, aqui nós temos o mapa e aqui nós temos as regiões do Brasil. Então, aqui nós temos a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então, de acordo com as cores na legenda, nós temos aqui as cores no mapa.
E aqui tá informando, ó. Nossa, Pedro, aqui na região sul, onde você mora, é muito frio. Estou me sentindo dentro de um congelador. Depois, você se acostuma, João. É que você mora fora há muitos anos e já está acostumado com o clima quente do Nordeste. Então, é igual quem mora lá na região sul, sabe que lá faz frio, um frio, que esse frio, ele demora o quê? Meses e meses, esse frio. E quem mora lá na região do Nordeste, sabe que lá é quente, quente, o sol é muito quente. Lá é difícil mesmo o friozinho, né? Dizem até que nem tem frio lá. Então, a gente se refere ao clima aí, tá? Ao clima em uma região, ele é bem longo, tá? E ele é diferente, o clima aí, de uma região para outra região. Então, a gente vê aí que o clima, ele é longo. Então, aqui, a professora colocou duas imagens, tá? A imagem da região do Nordeste, que lá, o clima lá é muito quente mesmo, tá? Muito sol. E aqui o clima lá na região sul, que faz muito frio mesmo, tá? Então, em determinadas épocas aí, até cai uma nevezinha lá, sabe? Então, lá faz muito frio. Então, o clima, ele é um período bem longo daquela região, tá? Isso se justifica ao clima, tá bom? Por isso da diferença entre tempo e clima. O tempo, ele pode mudar de um dia para o outro e o clima não. O clima vai meses e meses, tá? Então, é meses e meses sol quente, meses e meses fazendo frio. Esse conteúdo de geografia, ele é um pouquinho extenso, tá? Mas nós vamos para a página 40, tá bom? Vamos fazer a leitura aqui, dando continuidade à leitura. São observados alguns elementos do clima, como a umidade do ar nos lugares montanhosos e na presença de muita vegetação. O ar é úmido. Pela manhã é fácil observar uma imensa cobertura branca no solo, antes de o sol nascer, formando a cerração. Muitas vezes a cerração também se concentra no alto das serras e montanhas. Então, o ar nesses lugares montanhosos é úmido, né? Úmido significa o quê? Significa o quê? Friozinho, tá bom? Quando a gente fala em umidade, né? É algo molhado, tá? É quando a gente levanta cedo e às vezes aquela graminha tá aquela molhada, aquela grama, as folhinhas estão molhadas, então elas estão úmidas, tá? A chuva nas regiões onde existem florestas é constante a presença de chuvas e o clima se torna mais agradável. Então, está informando aqui que aonde tem muitas florestas, nesse tipo de habitat aí que tem muitas florestas, né? Predomina o que? O clima lá a presença constante de chuva, né? Então, o clima se torna mais agradável, né? Mais fresco naquele lugar. O vento nas regiões do litoral, onde se localizam as praias, o vento ou a brisa ajuda o clima a se tornar mais agradável. Então, a gente sempre vê, né, que, né, aonde tem ali a praia, o mar, o vento ali é mais intenso. O calor, há regiões em que pouco chove, no sertão nordestino, muitas vezes passam-se anos, olha só, anos até a chuva aparecer, isso, aparecer, falei certo, né?
Nesses locais, o calor é uma constância. Então, até o nosso coleguinha João Pedro, né, que está na casa da vovó, falou que lá faz muito calor, né, João Pedro? Calor imenso aí, muito quente, tá? Bom, todas essas mudanças no tempo e no clima se devem aos movimentos que a Terra produz. São eles o movimento de rotação e translação. Esses movimentos nós já estudamos lá em ciências, lembra, né? Foi no conteúdo lá do primeiro bimestre de ciências. O movimento de rotação é aquele em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, provocando os dias e as noites. Então, quais são os elementos que a gente pode observar no clima? A umidade do ar, né? Que é o quê? Que é o ar úmido. Vocês sabem quando tá tudo essa parte branquinha aqui? Nós chamamos de neblina, essa parte branquinha aqui, ó. Então, tem dias que a gente acorda e tá tudo com neblina, né? Então, também é um tipo de umidade do ar, tá? E ela é bem friozinha nessa neblina. Então, a umidade do ar, né, é úmido, tá? Nós também temos aí o clima. O outro elemento que faz parte do clima é a chuva. Outro elemento que faz parte do clima é o vento. E outro elemento que faz parte do clima é o sol quente, tá? Então, nós temos 4 elementos aí que faz parte do nosso clima. E esses elementos, eles são duradouros naquela região, tá bom? Então, tem elementos aí que vai durar anos e anos em determinada região. E para acontecer tudo isso daí, vai depender do movimento da Terra. Isso mesmo. Então, a Terra, ele faz 2 movimentos aí. Vamos relembrar esse movimento? Primeiro, de rotação. Vamos ver o que o movimento de rotação faz? Então, aqui nós temos a imagem, tá? Do movimento de rotação que a Terra faz. Então, conforme a Terra vai girando, né? A luz do Sol vai clareando que é dia e a outra parte vai ficando escura, que significa a noite. Então, esse movimento de rotação é responsável pelo dia e pela noite. Voltando à leitura aqui do livro. Esse movimento nos causa a impressão de que o Sol se movimenta de leste nascente a oeste poente. Mas lembre-se que é um movimento aparente, porque não é o Sol. Quem se movimenta? É a Terra que gira em torno desse astro, tá? Então, o movimento de rotação, ele que provoca os dias e as noites aí no nosso clima, né? No nosso tempo também, né? Não só no clima, né? Mas no nosso tempo também, tá bom? Bom, vamos dar continuidade na página 41 para a parte 2 da nossa explicação aí sobre o clima, né? E sobre o tempo. Mas nós vamos para a parte 2, tá? Para não ficar um vídeo muito extenso, então vamos para a parte 2.